É o Assis e Hoffman. Nós vamos viajar para onde nesse Corujão 26, Gustavo? Para variar, vamos para o leste europeu, mais especificamente Bulgária e Romênia. Né? Todo mundo que acompanha o Corujão sabe do apreço que eu tenho pelo leste europeu. Por Bastante. quê? De onde surgiu isso? Porque no leste a gente consegue misturar e cruzar muito futebol e história. É o que a gente vai fazer agora falando sobre Steaua Bucareste e CSKA Sofia. É uma novidade aqui no Assis e Hoffman, né, Léo? É quase a primeira vez que a gente fala sobre essa região do mundo, né? Mas certamente o nosso assinante dos nossos 4 canais vai gostar, vai curtir, vai deixar o seu like. Não só nesse, né? Mas nos 4 canais essa semana, né? É verdade. O Bertozzi pelo Mundo, falamos de quê? Falamos de Pirlo na Juventus e de como quase toda a Itália campeã de 2006 seguiu por esse caminho, né? Muitos treinadores saíram daquele time. Nós vamos pedir para o governo criar um embaixador do leste europeu para o Gustavo Hoffman, né, Rafa? Pois é, aliás, eu estava até pensando aqui, já que a gente vai acabar entrando no mundo Hoffman, obviamente, nesse vídeo, Didi Becali pode entrar no nosso bingo, né? Nossa, é verdade. Olha, toda hora a gente lembra dele, né? Que figura nefasta. Esse é um vagabundo, viu? Esse é bastante citado aqui nos canais, principalmente no do Hoffman. Lá no meu canal a gente fala sobre Louco Abreu, que hoje é técnico, mas andou se escalando. Então a gente lembrou de outros treinadores que dividiram essa função entre jogar e treinar as equipes. Não se esqueça também de se inscrever, de indicar para os amigos todos os canais aqui do Corujão. E no Descamisados a gente vai falar muito de mercado, mas aqui nós vamos viajar para o leste europeu, Gustavo. Vamos lá, por quê? Porque nessas últimas semanas, 2 fatos marcantes aconteceram e que ajudam a entender e explicar um pouco da rivalidade que existe hoje na Romênia e na Bulgária com clubes da mesma origem. Por quê? Isso tem tudo a ver com a história de formação desses países, com a história do leste europeu, com a cortina de ferro acima de tudo. Né? Durante o bloco comunista, os clubes sempre foram ligados ao Estado. E no caso de Romênia, Bulgária, Rússia, Ucrânia, normalmente eram ligados a órgãos estatais. Então, Steaua Bucareste era ligado ao exército romeno, CSKA Sofia ligado ao exército búlgaro e assim por diante em diversos outros países da região. Com a queda do bloco comunista, com o fim da cortina de ferro, com a mudança de sistema político desses países, houve a privatização em larga escala. E isso atingiu também o futebol e futuramente gerou muitas controvérsias em relação à separação, à divisão de alguns clubes. No caso do Steaua, eu preparei uma pequena timeline aqui. Desde 2011 há um conflito. Vai ser um coraçãozinho aqui? O Bertozzi até curtiu ali. Não sei se apareceu para quem está vendo também, mas o Bertozzi deu uma curtida ali. Na hora que eu estava falando do bloco do leste europeu, hein? Eu percebi. Será que isso sai na gravação, não? Então, vamos ver, vamos descobrir. Tá bom. Coraçãozinho vermelho, hein? Peraí. Olha lá, agora você uma risada. Muito bom. Deixa eu falar agora a timeline. Vamos lá. Preparei aqui uma linha do tempo rápida para explicar o que acontece nesses 2 países, nesses 2 clubes. Desde 2011, há na Romênia um imbróglio jurídico entre 2 grupos que se definem como Steaua. O clube Steaua, que surgiu, que permaneceu após o fim do comunismo, após o fim da participação do exército no clube, e um outro que, gerido pelo exército, demanda toda a história, tudo que se refere ao Steaua. Então, desde 2011, há essa briga para saber quem tem os direitos sobre o passado do Steaua Bucareste. E desde 2017, o Steaua atual teve que mudar o nome para FCSB, que na prática é Futebol Clube Steaua Bucareste, mas oficialmente o nome do clube é apenas FCSB. Mas é o clube que manteve todo o aspecto esportivo, todo o legado histórico do Steaua Bucareste. O outro Steaua reativou o clube Steaua, gerido pelo Exército, reativou seu time de futebol em 2017 e nesta temporada subiu da 4ª divisão para a 3ª. A justiça romena considera o Steaua original
pertencente ao FCSB, que é presidido pelo Gigi Becali, uma das piores figuras possíveis na Europa. Já a UEFA, desculpa, a Justiça Romena considera o eu fiz uma pequena confusão. Calma. Porque a UEFA considera o Steaua original, o Steaua do Gigi Becali. A Justiça Romena considera o contrário. A Justiça Romena considera o Steaua, que pertence hoje ao Exército, o dono do passado histórico do Steaua. Então você tem essa briga, essa divisão ainda. O país, a Romênia, o Estado romeno considera o clube que é gerido hoje pelo Exército o dono do passado do Steaua, enquanto a UEFA entende que o passado vitorioso do Steaua, campeão europeu em 1986, pertence ao clube gerido pelo Gigi Becali, o FCSB. Sobre o CSKA Sofia, aí eu já passo para os companheiros. Aí é uma situação um pouco mais simples. O clube CSKA Sofia, histórico, faliu em 2016 e aí gerou uma batalha judicial. Por quê? Um grupo de torcedores radicais, não radicais, na verdade um grupo de torcedores que não gostou da forma que o novo clube foi refundado, entendeu que aquilo não era o seu CSKA Sofia e decidiu fundar um novo clube. Situação que a gente vai falar de outros países também. Então, desde 2016, a gente tem o CSKA Sofia e o CSKA 1948. Neste ano, da temporada passada para essa agora, o CSKA 1948 subiu e os dois clubes se enfrentaram pela primeira vez na primeira rodada do Campeonato Búlgaro, um empate em 2-2. Então, dois casos históricos, dois casos diferentes, mas que ajudam a entender um pouco de todo esse imbróglio que existe em alguns países. O que explica essa fundação de 1948 é que o CSKA Sofia, que deveria ser o sucessor oficial, ele chegou à primeira divisão comprando a licença do Litex Lovech, né? Então, na prática, foi uma gambiarra. Um pouco a lá Red Bull Bragantino. Pronto, citamos a Red Bull. Tem cachecol da Red Bull. Não faltava, pronto. Agora não falta mais. Fechamos. Tem cachecol, Bertozzi, de um caso que a gente vai ter que explicar também. Vamos ter que explicar. Agora, o caso do Steaua é louco porque, primeiro, uma boa ala da torcida do Steaua abraçou este clube, o clube do Exército, né? O que começou na 4ª divisão. Só que eles acharam que iam subir rápido e demorou para subir. Subiu agora esse ano para a 3ª, né? Então, e era uma loucura, porque eram jogos de 4ª divisão, que são jogos de nível amador, com torcida, foguete, público, né? E eles chegaram a botar dedo na cara lá. Por que não está subindo, pô? A gente está vindo aqui toda hora e o time não sai do lugar. E agora eles vão encontrar o time B do FCSB, que na cabeça da UEFA ainda é o Steaua histórico. E aí o Gigi Becali mandou falar que ele vai descer jogadores do time principal para jogar no time B para não deixar o novo Steaua subir. Ele falou, não, agora eles vão se ver comigo. E esse é um babaca de marca maior, né? Então eu adoraria que o Steaua original, que leva o nome original, chegasse à primeira divisão logo e botasse esse clube no seu devido lugar. Mas como já sofreu para sair da 4ª divisão, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai levar. Mas olha que salada, né? E o torcedor vai ficar muito louco, né? O torcedor que torceu para um time só a vida inteira, agora tem dois times que dizem ser o mesmo. Eu não sei como é que fica. Depois você explica, mas deixa o Rafa falar primeiro. Não, é muito maluco. A gente chegou a gravar uma edição do Corujão falando sobre os clubes que mudam de cidade, né? Nesse caso é diferente, porque aí realmente são dois clubes surgindo de caminhos diferentes, dois clubes que não representam exatamente o que era o clube para quem você torcia antes, né? Então nem tem essa resposta tão simples. Porque, por exemplo, a gente citou naquele vídeo lá, mas o torcedor do Wimbledon que viu o seu clube mudar de cidade para ir para Milton Keynes por uma oportunidade de negócio e levou a história do clube, para o torcedor foi muito simples. Olha, transformaram o meu clube numa empresa que mudou de cidade. Vou criar o meu aqui, a minha raiz é a cidade. Só que quando você mexe com esse histórico e essa disputa histórica, por exemplo, no caso do Steaua, existe essa disputa ainda em relação a quem carrega o histórico lá de 1947 para frente. E é uma história e tanto. Não é algo que você simplesmente despreze. Aliás, em 98, né, que houve essa separação do clube com o Exército, mas a confusão começa já com o Gigi Becali, em 2003. Foi justamente nessa época do processo, que começa o processo que a partir de 2011 ganharia o caráter jurídico mesmo, de virar essa confusão toda que o Hoffmann já citou, de 2017 para frente, sendo o FCSB. Então, um outro detalhe importante, antes de sair da Romênia,
é que, no caso específico da Romênia, a gente está falando de um campeonato que é muito tumultuado em relação a clubes que decretam falência, que são rebaixados por isso. Quase todo ano tem um fluxo de acesso e rebaixamento e descenso por conta de problemas dos mais diversos. Então, é um futebol que, do ponto de vista administrativo, ele esqueça tudo que você pensa sobre organização de futebol europeu. Quando, ao falar do futebol da Romênia, é outra história. Tanto que nos últimos anos a gente vê uma rotatividade enorme nos próprios representantes romenos nas competições europeias, porque são muitos problemas financeiros, são os clubes que decretam falência, e aí, falando em falência, a gente já dá para puxar um pouco para a Bulgária, eu vou até citar alguns outros também, mas o Léo lembrou do Litex Slovak, que é fundamental nessa história, porque se você tem um clube tradicional decretando a falência... O Anatoly Todorov vinha do Litex Slovak, não vinha no CM? No CM, ele vinha do Litex Slovak. Monstro, ele formou uma dupla de ataque no meu Atlético de Madrid com Fernando Torres absurda, velho. Mas uma bela lembrança de CM. Então, assim, você acaba... Quando um clube, e a gente tem vários exemplos, inclusive de clubes muito tradicionais, né, que acabaram decretando falência e recomeçando. Agora, você burlar esse sistema do recomeço, sendo proprietário de um clube, enxergando uma oportunidade, vou mudar o meu clube para herdar e pegar tudo que existia em relação a símbolos, a nome, a tudo, e passar a dizer que aquele era o clube. Eu acho que é muito gritante, é muito agressivo. Esse aconteceu no México, né, Rafa? O que acontece no México toda hora, né? Aconteceu agora com o Morelia, né? Que mudou para Mazatlán e que eles fizeram, temos que fundar outro clube aqui, que a gente não pode ficar sem time para torcer, né? Exatamente. É muito agressivo, assim, no sentido do que isso representa, né? Então, essa questão de subir, diferentemente do caso do Steaua novo, né, que está finalmente, depois de 3 anos, enfim, conseguiu acesso da 4ª para a 3ª divisão e vai gerar essa repercussão óbvia na questão dos confrontos com o time B do FCSB. A diferença é que o acesso do CSKA 1948 ali foi muito rápido, né? Então, você subiu as divisões muito rapidamente para disputar e virou uma rivalidade nova mesmo. Uma outra curiosidade até é que o CSKA 1948 joga no estádio do Levski, que era o rival do antigo CSKA Sofia. Só que como o estádio é do governo, então não tem essa questão direta passando pelo clube. Mas tem uma outra questão que esbarra em rivalidade histórica. E a gente está falando desses casos, mas existem vários outros casos de confusões geradas por esse tipo de aspecto. Ou por falência, ou por confusão envolvendo direitos de uso de imagem, de escudo, de símbolo do clube. Eu falei do caso da Inglaterra, mas Belenenses em Portugal é algo recente. O Bohemians também na República Tcheca é outro caso que também envolve isso. O CSKA 1948 briga na justiça pelo estádio do CSKA Sofia. Inclusive, você tem essa disputa pelo estádio porque eles entendem que é direito deles, né? Todo o passado do clube pertence, na verdade, ao novo clube que foi fundado pelos torcedores e não todo o esquema que foi feito no CSKA Sofia original. Na Romênia, os dois são chamados de Steaua, né? Apesar do FCSB, ninguém fala FCSB. Todo mundo fala Steaua. Então, e aí se refere a Steaua Bucareste para os dois. Então é um aspecto a mais de confusão. Uma outra história, e aí uma que eu tive a oportunidade de viajar até o país, produzir matérias para o futebol no mundo, é do Red Bull Salzburg. Está aqui o cachecol, ó, né? Comprado nessa viagem, inclusive. Eu tenho a camisa também do Austria Salzburg, que foi o clube fundado pelos torcedores insatisfeitos com a compra do Austria Salzburg pela Red Bull. Na época, a Red Bull já era um clube marcado por patrocínios que iam no nome, né? Todo mundo se lembra do Cassino Salzburg, por exemplo, vice-campeão de Copa da UEFA, mas quando a Red Bull compra o Austria Salzburg, ela chega de mansinho, vai mudando uma coisa, outra, aos poucos, e aí os torcedores me contaram que o limite para eles foi quando, porque no primeiro momento eles entenderam como positiva a compra. Falaram, opa, o meu clube passará a ser um clube milionário, super bem administrado.
Só que a cada reunião que os torcedores, que os ultras faziam com a Red Bull, eles iam percebendo que, peraí, esse não é mais o meu clube. Isso aqui não é mais o Austria Salzburg. Isso aqui está deixando de ser o Austria Salzburg. O limite para eles foi quando, em uma reunião, uma pessoa da Red Bull falou para eles que, olha, a nossa proposta final é o goleiro vestir meiões lilás. Lilás era a cor do Austria Salzburg. Ali eles perceberam, acabou. Não existe mais possibilidade de termos o nosso clube. E aí um grupo de torcedores fundou o Austria Salzburg, que começou nas divisões menores da Áustria, já bateu na segunda divisão, hoje em dia está na terceira divisão. Time muito pequeno, por muito tempo os jogadores eram torcedores. Nessa matéria que eu fiz Futebol do Mundo, acho que o Alex vai se lembrar. Eu mostrei bastante. Foi 2011, 2012, foi durante a Olimpíada de Londres. Então, é um clube pequeno, administrado quase que de maneira amadora, né? Nem se compara ao que é o Red Bull Salzburg. E a cidade abraçou o Red Bull Salzburg. Então, há um grupo grande até de torcedores que ficaram com o Austria Salzburg, tanto é que o caso que o Bertozzi citou do Steaua, né, nas divisões menores, acontecia na Áustria também, acontece, né? Então, jogos da terceira divisão, da quarta divisão, públicos de 500, 600 pessoas, do Austria Salzburg, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Tem torcida, o pessoal acompanha. Mas a cidade abraçou o Red Bull Salzburg. O estádio está sempre recebendo grandes públicos para os jogos do time nos campeonatos nacionais ou nos continentais. O resultado é importante, aí ajuda muito, né, Léo? Então, vai lá, Bertozzi, que depois eu quero só falar de uma sensação. Agora, ao mesmo tempo, eu não conheço como é que a torcida está dividida, mas você não tem tempo para dividir muito, né? Com a história do CSK é muito isso, né? Você não tem tempo para assimilar que tem um outro time, mas assim, eu posso ter simpatia pelos dois. Do um que diz carregar a história e o outro que diz carregar a história também, mas está lá embaixo. Eu imagino na cabeça do cara que foi CSK Sofia a vida inteira, ele fica vendo igual aquele meme do Homem-Aranha, né? Um apontando para o outro ali, mas peraí. Porque o caso do Steaua vai chegar nesse momento também, né? Mas talvez demore agora. Esse caso do CSK foi muito rápido. No caso de Salzburg, o Gustavo já detalhou bem, assim, no final das contas, a cidade já assimilou, como Bragança, por exemplo, não é? Ninguém fundou outro Bragantino lá. Sim. Né? A cidade simplesmente abraçou e vamos embora. Agora o time é esse aqui, vamos aceitar esse uniforme branco e vermelho aí, vamos que vamos. Não sei se amanhã alguém vai sentir falta, vai fazer um time com aquela camisa da Vasco e tal. Aí talvez sem Vasco agora, porque não tem mais, né? Sim, tem mais tempo também. Mas com a camisa dos losangos, não sei, talvez algum dia alguém sinta falta e funde, mas por enquanto ninguém sentiu falta. Então é mais fácil agora. Quando acontece o confronto, assim, eu gostaria de saber, mas eu não conheço o torcedor do CSKA Sofia, então não sei. No caso da Romênia, eu acho que é mais difícil até essa resposta. Pela origem do problema. No caso da Bulgária, a mudança para essa oportunidade de manter o CSKA Sofia, transformando o Litex Slovak num CSKA Sofia novo, eu acho que nesse caso ainda dá para reagir. Aí cada um reage do jeito que quiser. Eu quero continuar torcendo o time aqui da primeira divisão ou eu quero recomeçar. Mas nesse eu ainda acho que é mais fácil, entre aspas. No caso do Steaua, eu acho que é uma solução difícil aí. O que eu queria colocar é algo que eu senti assistindo a série do Sunderland. E foi o sentimento da minha esposa também, da Viviane. Assim, eu sei, não é um caso, tem nada a ver com isso que a gente está falando, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. O clube, ele é um clube que move a cidade, né? O povo de Sunderland quase que vive em função do time, né? As suas principais alegrias, sua motivação é o Sunderland. É o Sunderland e a AFC, é ir no jogo, né? Quando o clube passa para a administração de estrangeiros, na série você começa a sentir o distanciamento dessas pessoas que administram o clube para a realidade da cidade.
Então, enquanto as coisas estavam indo bem na Premier League, a relação era harmoniosa. Quando ela começou a ir mal, esse distanciamento aumentou. Quando o clube é vendido e chegam novos administradores, e aí é até legal a forma como eles tratam, né, os sulistas, né, como os sulistas vêm aqui querendo ensinar para a gente como gerir futebol. A minha sensação, aí é sensação mesmo, sabe? A distância, assistindo uma série, não estou em Sunderland, mas é de falta de pertencimento. Eu comecei a sentir que, caramba, esse Sunderland não me pertence mais. Esse não é o meu Sunderland, esse não é o meu time. Então, se eu, aqui de casa, assistindo uma série, senti isso, imagina o torcedor na cidade. E aí a gente transporta para essas realidades da Romênia, da Bulgária e da Áustria. É algo assim, é impossível explicar. Só sentindo realmente para você tentar passar para outra pessoa. Então, para você que não viu, está aí a indicação. Nós já falamos de indicação de séries, está aí mais uma vez a indicação da série do Sunderland. É isso? Finalizamos? Belo papo, hein? Belo papo aqui no Assiste aí Hoffman. Você fique ligado também aqui no Corujão 26, no Bertozzi pelo Mundo, no Rafael Oliveira Futebol e também lá no Descamisados.